Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula, a primeira sobre escalas simétricas. Nós já estudamos aqui todas essas escalas que você está vendo aí na tela, exceto, é claro, o tema de hoje, escalas simétricas, que provavelmente será uma aula dividida em partes, talvez até 4 partes, para não ficar tão extensa assim, ok? Então vamos lá. O que seria uma escala simétrica? Basicamente, qualquer escala cujos intervalos são organizados de forma simétrica, ou seja, a organização de tons e semitons, o modo dessa escala, é realizado de forma simétrica, certo? E nós temos basicamente 4 tipos de escalas simétricas: a escala cromática, que nós conhecemos até bem, porque já falamos bastante sobre ela. Hoje a gente só vai esmiuçar um pouco mais. As escalas diminutas, que são duas, as escalas de tons inteiros e as escalas aumentadas, tá? Então são esses 4 tipos. Hoje nós vamos falar especificamente sobre escala cromática. E antes de começar a falar sobre a escala, vamos ouvir a sonoridade dela, depois eu vou explicá-la e depois a gente ouve novamente no final da aula para ver o quanto a escuta musical da gente muda a partir do momento que a gente entende o contexto, entende a construção dessa escala. Vamos lá? E esse é o som da escala cromática. Vamos entender um pouco agora o que é uma escala cromática? Escala cromática é a escala de 12 sons, ou seja, é a escala que possui todas as notas musicais e ela é organizada de meio em meio tom, ou seja, formada por intervalos de semitom. Portanto, é através dessa escala que nós formamos o nosso famoso círculo cromático de notas musicais, que a gente já usou muito aqui em aula. Tá? Então a gente pode dizer que a escala cromática é a escala de todas as notas. Portanto, é a escala que forma o nosso alfabeto musical. Da mesma forma que para construir sílabas, palavras, frases, textos, a gente precisa partir de um alfabeto de um idioma, para construir melodia, harmonia, acordes, enfim, composições musicais, a gente precisa de um alfabeto musical, que seria então a escala cromática, tá? É uma escala de 12 sons, mas não necessariamente de 12 notas, tá? Não confunda som com nota necessariamente falando, porque algumas dessas notas têm mais de um nome. São as notas enarmônicas. Dá só uma olhada, nós temos aqui no círculo a nota Dó, e logo em seguida temos a nota Dó sustenido, que também pode se chamar Ré bemol. Portanto, essa nota tem 2 nomes, tá? Mas em termos de som, temos apenas 12 sons aqui. Tudo bem? Então considere isso, tá? A escala cromática tem 12 sons, mas alguns desses sons possuem mais de um nome. São notas enarmônicas, ok? O que mais que podemos falar sobre a escala cromática? Ela é uma escala que não possui tonalidade. Como o intervalo dela é sempre de meio tom, meio tom, meio tom, não dá para definir uma tonalidade, uma tônica, uma nota mais importante dentro da escala cromática. Por esse motivo, você não precisa se preocupar com tonalidade na hora de usar a escala cromática, ok? Você pode começar de qualquer nota, terminar em qualquer nota, que você vai estar dentro da única escala cromática que existe, já que só existe uma, certo? Você só tem que tomar alguns cuidados que eu vou falar daqui a pouquinho. Ok, então não possui tonalidade, ou seja, existe apenas uma escala cromática. Ela é muito usada para criar efeitos de cromatismos nas músicas, que também nós já falamos aqui no curso. O que seria um cromatismo? É quando você utiliza um pedacinho da escala cromática em alguma composição, em algum arranjo que você faça. Nós vimos isso, por exemplo, na aula sobre aplicação de inversões de acordes. Lembra disso? Onde eu mostrei que você pode inverter os acordes de modo a fazer com que os baixos dos acordes soem cromaticamente, soem com cromatismo. Então, cromatismo é isso. Algumas músicas têm cromatismos na sua melodia.
O hino nacional brasileiro, por exemplo, quando você ouve Ouvir do Ipiranga as margens plácidas, tararararam. Esse efeito parararam, é chamado de cromatismo, ok? Toma cuidado só, não abuse tanto desses cromatismos, porque isso pode soar enjoativo, tá? Essa coisa de ficar de meio e meio tom subindo, 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 depois descendo, 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 pode gerar um som desagradável, chega uma hora que você enjoa, enfim, não é tão interessante. Mas, usado na medida certa, cromatismos são muito bem-vindos. Alguns estilos como jazz também utilizam muito cromatismo, certo? Então, essa é mais uma característica bacana da escala cromática. Outra coisa bacana de falar é, se fosse dizer uma regrinha em relação à escala cromática, eu diria o seguinte: nós sempre usamos sustenido ao subir e bemol ao descer, para ficar mais fácil de identificar essa questão das notas enarmônicas, das notas que têm dois nomes. Então, eu vou falar aqui o nome de todas as notas subindo e depois descendo, e perceba que ao subir vou falar sustenidos e ao descer bemóis, começando da nota Dó. Vamos lá. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. E agora na forma descendente, Dó, Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi, Mi bemol, Ré, Ré bemol e Dó. É isso, basicamente, só para facilitar o entendimento dessa escala. E sobre a aplicação, onde é que eu posso usar a escala cromática nos meus improvisos, nas minhas composições? Em qualquer lugar que você deseje. Por quê? Como não há uma tonalidade, nenhuma tonalidade específica na escala cromática, existe apenas uma, então você pode usá-la em qualquer contexto, em cima de qualquer acorde para improvisar. Por exemplo, você só tem que tomar cuidado com os possíveis choques que haverão se você repousar numa nota muito estranha, muito dissonante em relação àquele acorde que está soando, tá? Então vamos supor que você está ali fazendo um baita de um cromatismo e aí você parou numa nota, não importa o seu instrumento, tá? Estou dando um exemplo aqui num braço como se fosse uma guitarra, e de repente você percebeu que soou mal. Experimenta o mais rápido possível para tentar resolver ali essa emergência, subir meio tom ou descer meio tom. É possível, é provável que você vá parar em alguma nota que seja mais consonante àquele acorde que está soando, que soe melhor junto daquele acorde, tá? Então isso é só uma dica, um macete, assim, bem de vida prática mesmo, de estar ali tocando, parou numa nota que soou fora do acorde, sobe meio tom ou desce meio tom e veja se já encaixou melhor. Geralmente funciona, tá bom? Então é isso. Use escala cromática à vontade, porém com moderação e tomando cuidado com os possíveis choques que possam ocorrer, já que é uma escala que possui todas as notas musicais. E agora, sabendo disso, que é uma escala longa, uma escala grande de 12 sons, formada apenas por intervalos de semitom, ou seja, uma escadinha de meio e meio tom, vamos ouvir novamente e eu quero que você repare na sonoridade agora, pensando em todas essas características que nós falamos aqui. Vamos lá? É isso! Essa foi, então, a nossa aula sobre escala cromática. Espero que você tenha gostado e na próxima aula nós falaremos sobre a outra escala simétrica, tá? Nós vamos falar sobre todas elas ainda em algum momento aqui no curso. Um grande abraço e até a próxima aula!